Com o aumento das viagens durante o período de festas, é importante que os consumidores conheçam seus direitos ao utilizarem transportes como ônibus e avião. Cancelamentos, problemas com bagagens, direitos de idosos e as medidas a tomar em casos de desrespeito às leis são algumas questões que podem surgir. E para esclarecer todas essas dúvidas, eu converso agora ao vivo com o advogado Willer Fleury, que é especialista em direito do consumidor, está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, bem-vindo. Olá, Wilker. Bom dia. Muito obrigado. Doutor, então, quais são os principais direitos do consumidor em viagens de ônibus e avião? Direitos ali que podem ser violados agora nesse período e que a gente precisa ficar atento. Especialmente nesse momento de muita procura, a circulação aumentando muito nos aeroportos, especialmente, Wilker, o overbooking, por exemplo, que é onde a companhia aérea ela se arrisca na sua operação de vender maior números de bilhetes do que é possível caber na aeronave. Isso, infelizmente, é comum de acontecer. Nesses casos de overbooking ou cancelamento da passagem aérea, o consumidor ele tem que ter ciência dos seus direitos ali, que são básicos. Por exemplo, no overbooking, ele pode pedir no balcão, assim que o embarque dele não for possível, ele pode pedir um documento que é um documento que tem um nome difícil, mas é um documento simples, se chama carta de contingência. Nada mais é que uma declaração que o consumidor exige no balcão da companhia aérea, solicitando os motivos do não embarque dele. É claro que através desse documento, a carta de contingência, ele poderá utilizar tanto para se preservar e, eventualmente, se ele precisar acionar a empresa, seja por órgão de proteção de defesa do consumidor, que são os PROCONs, ou até mesmo via judiciário, ele terá um documento para lhe resguardar. Claro que, né, hoje em dia, diante de tantos recursos tecnológicos, a pessoa pode também utilizar a gravação, exemplo do caso aí de portão, que é feito o fechamento do portão de embarque antes do horário, né, que é um termo utilizado aí no mundo aí das companhias aéreas, das companhias aéreas, que se chama no-show. Nesse caso, a pessoa pode também utilizar de gravação. Não é comum, mas acontece do portão, por exemplo, no momento de fazer a escala, o portão ser fechado antes da hora. E aí, nesses casos onde o consumidor fica desamparado, ou seja, não consegue embarcar para o seu destino, o consumidor ele tem direito a um voucher de alimentação, tem também o direito a depender se o atraso, quando se trata de atraso de voo, se ultrapassar 4 horas, ele tem direito também à hospedagem, caso ele não esteja na sua cidade. Então, ele tem direito à hospedagem e também ao transporte do aeroporto para o hotel e depois para o hotel para o aeroporto, assim que ele conseguir remarcar o seu embarque lá no aeroporto. Perfeito. Isso que você falou aí sobre levantar provas, né, para se proteger, é essencial que a gente tenha conhecimento, né? Principalmente essa questão do vídeo, vale ou não vale. Então, tudo que você conseguir reunir ali pode fazer a diferença e é importante ter em mãos. Agora, em caso de cancelamento da viagem, quais são as regras para reembolso ou remarcação? Houve o cancelamento, ou seja, diferente do atraso, o passageiro ele tem direito à devolução integral do valor pago. Ou seja, se a responsabilidade é da companhia aérea, então o passageiro ele pode exigir a devolução do valor pago integralmente, porque aí com o dinheiro ele pode, né, ele pode comprar outra passagem, mas o consumidor tem que ter a ciência que é muito importante destacar, Wilker, que não há penalidade nesse caso, porque a responsabilidade foi da companhia aérea. Aí vai depender da particularidade, onde a pessoa ela pode exigir o valor integral pago ou ela pode também exigir a remarcação conforme lhe convier, ou seja, no dia e no horário que convier a esse consumidor, ele pode exigir a remarcação desse voo para um outro dia com essa companhia aérea. Ah, então a opção é do passageiro escolher se quer o reembolso ou a remarcação, não é da companhia, né? E é o seguinte, Perfeitamente. o consumidor vai fazer essa escolha ali. Se ele escolher por receber o dinheiro de volta, esse pagamento tem que acontecer em quanto tempo? Porque muitas Em vezes ele até está... 7 dias. Mas demora, né? Muito tempo. É, o consumidor, depois de manifestada a vontade dele, a companhia tem até 7 dias para pagar. É claro que, na eventualidade, se isso demorar,
consumidor cabe aos órgãos, reclamação dos órgãos de proteção, ou, né, se eventualmente acontecer da companhia se quer devolver, ele pode pedir, além da devolução do valor pago, ele pode procurar o judiciário, até mesmo para pleitear uma eventual indenização por dano moral. Aí, claro que essa avaliação é feita a cada caso, né, e a depender da extensão do dano, enfim, a série de análises que deveriam ser feitas aí para um pedido de exemplo de indenização por dano moral. Mas, via de regra, o prazo são 7 dias para devolução desse valor, o Wilker. É o que O não... consumidor, nesse caso, ele pode buscar os órgãos de atendimento, ele pode sempre anotar o número de protocolos, tem que ser assim, um consumidor minimamente organizado, registra os protocolos todos que você tiver, porque isso, a via crucis, né, quando você, enquanto consumidor, passa ali por um longo caminho para obter algo que é direito seu, essa via crucis pode ser entendido no judiciário como um fato passível de indenização, inclusive. Então, é importante anotar todos os protocolos, ter tudo isso sobre aquele fato específico, tudo bem relacionado, porque aí o consumidor ele pode, inclusive, antes de mover qualquer ação judiciária, lógico, ele tem que buscar a empresa diretamente e buscar os órgãos de ouvidoria. Busca a ouvidoria da empresa, o canal direto, né? Depois a ouvidoria, e aí se for eventualmente evoluir, órgão de proteção e defesa do consumidor e aí, quem sabe, também buscar até o judiciário, dependendo do dano que foi causado a esse consumidor. O transtorno é grande, né? Porque você pensar que vai demorar 7 dias em média ali para receber o valor de volta, muitas vezes esse consumidor não está preparado para arcar com o custo de uma nova passagem. A gente acaba ficando, de certa forma, um pouco refém dessas companhias aéreas, né? E quando a gente fala sobre ônibus, o valor da passagem de avião está bem alto, né? Muita gente está optando por fazer as viagens por meios terrestres. Quais são as diferenças quando a gente fala sobre os dois meios de transporte, ainda nessa questão do cancelamento? Se a viagem de ônibus for cancelada, tem diferenças importantes aí? Nesse caso, a companhia aérea é regulada pela Agência Nacional da Aviação Civil, a ANAC, e ela cria algumas regras, tanto previsões para as empresas e as previsões que aplicam às empresas também são aplicadas ao consumidor. No caso do transporte terrestre, que são os casos das viagens de ônibus, o consumidor ele tem também o direito à devolução do valor pago no caso de cancelamento da viagem, né? Pode eventualmente acontecer do ônibus, do transporte ele estragar. Então, o consumidor, igualmente, ele tem o direito à restituição do valor, ele também pode exigir a remarcação da sua viagem. O que tem menos regras, um pouco menos burocráticas para o transporte terrestre do que para a companhia aérea diante da própria logística, né? Que nos aeroportos a logística ela é bem maior do que do transporte terrestre. Mas o consumidor ali que está no transporte terrestre, ele pode desistir também da viagem adquirida naquele bilhete. Ele também pode, no caso de cancelamento, exigir o valor pago. E aí, nesse caso, as reclamações que ele tem que direcionar, ele pode tanto buscar a própria empresa, ou ele pode buscar também a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a ANTT, que é que regula o transporte. Mas, aí, eventualmente, não são todas as demandas que vão para a agência reguladora. Então, da mesma forma, esse consumidor, se prejudicado for, ele pode, e a empresa não solucionar o seu problema, ele pode buscar os prejuízos via PROCON ou, né, também, igualmente, o judiciário. Muito bem. Agora, doutor, o consumidor pode ser cobrado por taxas ao cancelar uma passagem de ônibus ou avião, caso seja a intenção ali, o motivo, não tem a ver com a companhia aérea, seja do passageiro, ele pode ser cobrado por isso? Sim, Wilker, pode ser cobrado. Se não houve responsabilidade da empresa, a liberalidade da pessoa, no sentido de a vontade dela de desmarcar ou de adiar a passagem ou de desistir simplesmente, ele estará sujeito às penalidades do contrato. A gente faz uma compra de um bilhete, seja por telefone, seja no guichê, a gente sequer faz a leitura, né? Mas existem deveres que são anexos no momento daquela compra. Na verdade, é um contrato que está sendo feito, né? E como todas as relações que a gente tem do nosso dia a dia, desde ao mercado comprar um veículo, estamos o tempo todo fazendo contratos, por mais que você não esteja
assinando nada, mas há obrigações tácitas, ou seja, obrigações que não são expressamente ali escritas no papel. Então, nesse caso, as penalidades que constam no bilhete aéreo, por exemplo, quando você adquire pela internet, tem as normas, é um contrato de adesão, né? Você não discute ele, mas o consumidor, sim, ele estará sujeito às penalidades do contrato e cada caso deve ser analisado. Então, assim, há as penalidades que podem ser figuradas abusivas, isso vai depender da realidade de cada caso, de quando ele também, de quanto tempo que estava para ser realizado o voo, de qual foi a data desse cancelamento em relação à antecedência desse voo. Então, isso vai depender de cada situação, mas, via de regra, sim, ele estará sujeito às penalidades do contrato, esse consumidor, caso, de forma, pela própria vontade, ele queira desmarcar ou cancelar o voo. Perfeito. E quais são os direitos em relação às bagagens em viagens de avião e ônibus? Isso também costuma gerar uma dor de cabeça quando existe algum problema. Especialmente itens frágeis, né? A pessoa que viaja para determinado local e traz itens ou de alto valor ou itens frágeis. Itens de alto valor, por exemplo, eles devem ser para que o consumidor possa ter toda a assistência e ter possibilidade de exercer o seu direito, ele deve declarar o conteúdo da bagagem. Declaração de bagagem nada mais é que um documento onde você, antes de embarcar, do embarque, você procura a empresa e informa que você vai declarar determinado bem que está na sua bagagem. Porque, caso aconteça alguma situação de extravio de bagagem, primeiro você vai ter como comprovar que havia aquele item de alto valor na bagagem, da forma como deve ser, que é através da declaração. Obviamente, as empresas podem cobrar uma taxa por aquele transporte, então cabe ao consumidor correr esse risco de levar o item de alto valor e, no caso de extravio, o ideal é que ele declare esse conteúdo. Da mesma forma, se o item frágil de vidro, deve declarar que é um item frágil, e até a gente vê muitos casos nos aeroportos, nos ônibus também, as etiquetas de frágil, né, que eles colocam nas bagagens. Porque aí, dessa forma, o consumidor vai estar entregando aquela responsabilidade para a empresa, que, por sua vez, ela vai ter a responsabilidade, ao mesmo tempo, de entregar o resultado, que é o quê? Entregar a sua bagagem intacta, com o conteúdo que você está carregando dentro dela. E quando a gente nem está carregando uma coisa frágil, na verdade, a própria mala ali foi danificada. Isso acontece demais, né? Estraga o zíper, a alça, a rodinha. Tem vezes que você vai pegar sua mala, você quase que nem reconhece ela, né? Nesse caso, a companhia aérea tem alguma responsabilidade? A gente pode reclamar? Realmente, as malas são guerreiras aí, né, nesse transporte todo, especialmente o aéreo. O que deve ser feito, Wilker, o consumidor, ele deve procurar diretamente o guichê da companhia. Você desembarcou, seja do ônibus, seja do avião, vai direto no guichê da companhia e faz a reclamação. Mostra a bagagem. Inclusive, é bom ter algumas precauções, tirar uma foto da bagagem, aliás, da mala, como ela estava antes, porque depois, se tiver alguma avaria, saiu a rodinha, a alça, quebrou, né? Então, ele pode reclamar isso e ele vai exigir o ressarcimento desse dano, porque a responsabilidade da empresa é uma responsabilidade, ela é objetiva, ou seja, da mesma forma que eu entreguei a bagagem, ele deve me devolver, ele tem obrigação, o transportador, ele tem o dever, a obrigação de zelar por aquele bem. Então, é reclamar na companhia, fazer uma foto seria ótimo para a pessoa mostrar como era a bagagem antes e fazer essa reclamação. E aí, no caso da empresa não resolver, aí mais uma vez aquela mesma orientação de buscar os órgãos de proteção, seja o PROCON. Hoje em dia o PROCON você não precisa nem sair de casa. Às vezes a pessoa fica com aquela descrença de ter que deslocar, vai dar trabalho. Claro que ela pode fazer isso por meio do advogado da confiança dela, mas ela pode buscar o PROCON também, que tem o PROCON Web hoje. Então, essas grandes empresas, companhias aéreas especialmente, elas estão aderidas à plataforma PROCON Web, e aí a pessoa vai fazer um cadastro, ela lança a reclamação via PROCON, a empresa será notificada pela plataforma do próprio PROCON para responder, e isso, eventualmente, se não resolvido, vai se tornar instrumento de prova mesmo para a pessoa
se caso queira, utilizar no judiciário para reclamar o dano que ela teve. Certo. A gente, muitas vezes, né, acontece ali, você vai embarcar e a aeronave está muito cheia e eles pedem para despachar a bagagem de mão também. A empresa pode te obrigar a fazer isso ou não? Quando não há mais espaço de forma alguma e não tem como acomodar, o passageiro, por fim, ele vai ter que ceder isso aí, até por aquela questão que vai falar mais alto que a segurança do voo. Então, a empresa tem que zelar pela segurança do voo. Se realmente não couber nos compartimentos de bagagem de mão espaço para mais bagagens, aí a pessoa terá que realmente fazer o despacho da mala, porém, não deve haver custo para o consumidor. Nesse Tá. caso, então, será custeado pela própria empresa esse despacho. Você corre o risco ali da sua mala ser danificada, mas é claro que a segurança do voo está acima disso, né? Para finalizar, os idosos têm direito à gratuidade ou desconto em viagens de ônibus, certo? Isso é uma regra para todos os lugares do país? Como que funciona esse benefício? Sim, Wilker. A regra válida, por lei federal, a regra é válida para todos os estados, né? Pode existir normas mais específicas em determinado estado, mas isso aí, o ideal, inclusive quando é o idoso, ele buscar, antes de fazer o embarque, ele buscar com antecedência, para evitar situações que a regra fala de uma forma e às vezes o idoso não teve acesso àquela determinada norma ou não tem ali a destreza dessa leitura e da compreensão. Então é ideal que ele busque a empresa, informe da intenção dele, enquanto idoso, para já saber com antecedência sobre essa disponibilidade, mas há sim o direito do idoso no sentido de ter um embarque gratuito com relação às passagens de transporte terrestre. Perfeito, doutor Willer Fleury. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas informações, orientações importantes para quem vai viajar agora nesse fim de ano. Um abraço, até mais. Um abraço, Wilker. Até a próxima. Até, tchau, tchau.